Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês sobre a instalação do uso do Maven num projeto que nós vamos utilizar o banco de dados Northwind para a construção de uma aplicação que é composta de um sistema, de um servidor de serviços que será utilizado por outras aplicações. Em tese, o objetivo é que essas aplicações externas que utilizem esse serviço sejam para web, outra para Android, mobile e outra para desktop. Então eu vou mostrar para vocês a parte inicial, que é exatamente o que nós vamos precisar de instalar e o que vamos utilizar. Então eu vou usar a versão do Indigo, do Eclipse. Aqui está o link para vocês poderem baixar, então vocês podem baixar desse site. Vocês vão precisar também da instalação do Tortoise. Eu vou utilizar o SVN para nós podermos armazenar os nossos projetos. Para utilizar o SVN para guardar os nossos projetos, é indicado que a gente baixe o Tortoise para que a gente possa trabalhar com SVN, com o nosso repositório remoto pelo Explorer. Então vocês podem baixar qualquer uma dessas versões de acordo com o computador de vocês. E outra ferramenta que nós temos de instalar também é o Maven. Então vocês baixem esse Maven que está disponível aqui. Eu vou colocar ele para baixar rapidamente. Então aqui nós vamos baixar o Maven. Uma vez que vocês tenham baixado o Maven, eu não vou colocar ele todo para baixar. Uma vez que vocês tenham baixado o Maven, nós vamos precisar instalar ele no nosso computador. Para fazer essa instalação, é necessário apenas descompactar esse arquivo do Maven. Uma vez que nós descompactamos, esse aqui é exatamente o Maven, e aqui nós temos também o executável dele, o bat, que é exatamente o que a gente vai utilizar para executar, e o próprio Eclipse vai utilizar o Maven para fazer alguns controles. Lembrando qual que é a função do Maven. O Maven vai trabalhar para fazer o controle. Ele vai fazer o controle de dependências para a gente. Ele vai também, se necessário, gerar versões, o build. Então ele tem várias funcionalidades que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, para instalar ele, primeiro nós fazemos essa descompactação. Uma vez que foi descompactado, nós precisamos colocar uma variável de ambiente para podermos trabalhar com ele. Então nós vamos vir aqui em configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, e nós vamos adicionar a variável de ambiente Maven Home. Então apenas refazendo, que eu já tenho configurado no meu computador, nós temos aqui a variável de ambiente Maven Home. Eu vou criar ela novamente. Então aqui nós temos a nossa variável de ambiente Maven Home. Lembrando que é exatamente esse caminho, sem considerar a pasta bin. Então aqui é o nosso caminho do Maven. Nós vamos adicionar aqui Maven Home. E também vamos adicionar na variável de ambiente path o caminho do nosso Maven. Então aqui, pessoal, eu adicionei o nosso caminho do Maven. Esse caminho do Maven é exatamente o que? É porcentagem Maven Home, ou seja, isso daqui, porcentagem, isso daqui faz a referência exatamente ao caminho do nosso Maven indiretamente. Isso aqui faz referência à nossa variável de ambiente Maven Home que definimos anteriormente. E aqui eu coloco a nossa
pasta bin, que é exatamente onde tem o Maven disponível. Outra coisa que é importante que seja configurado é a nossa JDK. Então eu tenho aqui instalada a JDK. Nós vamos colocar essa variável de ambiente para ser utilizada. Aqui eu já coloquei Java Home, que é justamente o nome da nossa variável, e o caminho da nossa Java Home. Uma vez que tenhamos adicionado aqui a nossa variável de ambiente, vamos também adicionar essa variável de ambiente no caminho path. Então, aqui foi adicionado Java Home /bin. Então, eu vou colocar ela aqui no final só para vocês verem. Java Home porcentagem bin. Então, pessoal, com isso nós temos tanto o Java quanto o Maven já instalados e configurados com as nossas variáveis de ambiente. Então nós estamos prontos para trabalhar agora com o Eclipse. Para tirar a dúvida se está corretamente instalado essas variáveis de ambiente, vocês podem abrir o prompt e digitar, por exemplo, path para saber se está correto ou não. Observando aqui, por exemplo, eu tinha acabado de colocar a variável de ambiente do Java errado. Então, aqui não apareceu exatamente o caminho completo como eu tinha colocado, porque ele não conseguiu identificar aqui o nome que ficou errado, que colocou, em vez do Java, coloquei com ele. Então, eu vou voltar as nossas variáveis de ambiente para corrigir. Então vamos corrigir aqui. Lembrando, sempre que nós alteramos as variáveis de ambiente, ela só vai tomar efeito uma vez que reiniciamos o aplicativo, no caso, por exemplo, o prompt. Então aqui nós podemos observar que ele conseguiu achar o caminho correto. Então aqui é o caminho do path que nós temos o Java e também aqui o Maven. Vocês podem baixar a versão mais nova, que tem a 3.0.4 do Maven. Eu estou usando a 3.0.3. Em tese, para nós não vai fazer nenhuma diferença nesse momento. Para vocês verificarem se está tudo correto, vocês podem dar esse mvn version, que a gente vai ver a versão do Maven que está instalada, e também, por consequência, saber se a instalação ficou correta, e também a do próprio Java version. Bom, pessoal, então com isso daqui nós finalizamos o primeiro passo, que é exatamente fazer a instalação, a configuração do path, do caminho do nosso Maven. Posteriormente, o que será feito eu vou indicar a vocês que utilizem o Codeflex para vocês poderem commitar o código de vocês. Eu vou aqui simplesmente colocar um exemplo de um projeto. Eu vou criar um projeto aqui de exemplo. Então, ó, aqui eu vou colocar o nome do projeto de exemplo, Northwind. Então aqui eu coloquei, como a gente poderia estar utilizando qualquer outro tipo de repositório para o nosso código, mas por simplicidade eu vou deixar exatamente Subversion. Aqui eu coloquei o nome do nosso projeto Northwind, só exatamente um exemplo de projeto. Então aqui um comentário simples. Bom, uma vez que nós fizemos essa configuração, aqui ó, nessa parte é importante, pessoal, que é dada a recomendação de usarmos o Mercurial. Nesse caso, nós precisamos clicar em Cancel, que se a gente clicar em OK, não vai ser possível reverter exatamente a nossa opção que foi escolhida, no caso, que foi o SVN. Então nós precisaríamos
de mandar um e-mail para o suporte do Codeplex, mas no caso eu vou dar um cancel aqui. Então, uma vez feito isso, nós vamos estar criando o nosso repositório no Codeplex. Bom, feito isso, nós temos aqui já o nosso projeto criado. Nós temos que fazer algumas configurações. Uma que é escolher a licença que nós vamos utilizar. Nesse caso eu vou escolher aqui a licença da Apache, certo? Aqui vocês podem encontrar também o local do nosso source code, que é exatamente onde vamos ter de comitar os nossos códigos. Demorando um pouco. Bom, enquanto isso, que voltou. Então, primeiro passo, nós precisamos criar a licença, determinar qual é a licença que vai ser utilizada para podermos conseguir publicar o nosso projeto. Lembrando que ele tem um período que a gente precisa publicar. Se até esse período não for publicado nosso projeto, o projeto é deletado. Então aqui uma das condições é colocar a licença, outra que nós temos de editar essa página aqui colocando a descrição do nosso projeto. Nós temos também aqui à disposição o source code, deixa eu ver se entra, certo? Aqui está o caminho do nosso SVN para podermos utilizar. Então vocês vão copiar esse código, esse endereço aqui depois para podermos comitar os nossos códigos. Então essa é a parte inicial que vamos utilizar no nosso projeto. Uma vez feito isso aqui, eu já tenho o Eclipse instalado. Eu vou fazer a configuração agora do nosso Eclipse. Então lembrando, nós já instalamos o Tortoise, já instalamos a JDK e já trabalhamos também com o Maven, instalamos ele. Aí configuramos as variáveis de ambiente tanto da JDK quanto do Maven. Já baixamos o Eclipse 32 ou 64 bits, no caso sendo o Indigo. E vamos instalar agora alguns plugins no Indigo, no Eclipse. O primeiro plugin, vocês podem instalar esses plugins aqui via Eclipse Marketplace. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Só um segundo. Então vamos colocar aqui Maven. Só cancelando aqui que meu firewall estava barrando. Bom, então colocamos ali o Maven para buscar e vamos instalar o Maven Integration for Eclipse. Então nós temos aqui algumas opções de Maven, exatamente o que nós queremos é esse M2 Eclipse, M2 Eclipse. Então aqui ele está baixando para a gente já o Maven para o Eclipse. Eu vou deixar ele terminar e já volto na hora que ele finalizar. Voltamos, então hoje aqui já acabou de baixar o Maven para o Eclipse. Vamos aqui aceitar, dá licença. Então aqui ele volta, após ele ter baixado, ele começa a fazer a instalação. Assim que terminar a instalação, eu volto com o vídeo, vou dar uma paradinha. Finalizamos assim a instalação.
do nosso plugin do Maven. Agora eu vou para Restart. Então vamos abrir aqui o Maven, o Eclipse novamente. E agora nós vamos instalar o SubEclipse e posteriormente o Hibernate. Certo? Agora, pessoal, eu vou instalar uma ferramenta um plugin que chama SubEclipse, que ele é utilizado para poder fazer a sincronização do nosso código, dos nossos projetos com o SVN, que é justamente o nosso repositório remoto de código que nós acabamos de criar no Codeplex, esse local. Então eu vou colocar aqui SubEclipse e buscar para podermos instalar no Eclipse Indigo. Então aqui nós temos o SubEclipse para fazer esse controle. Vamos instalá-lo. Certo, agora vai ser feita a instalação. Então aqui estamos acabando de instalar o SubEclipse. Então aqui finalizamos a instalação. Vamos lá reiniciar o Eclipse. E nossa próxima instalação será do Hibernate. Eu vou usar agora um método diferente para fazer a instalação, que é justamente pegando o próprio link direto do site do Eclipse. Então nós, em vez de pegar essa instalação via Eclipse Marketplace, vamos dar um Install New Software. Eu vou adicionar aqui Hibernate. Lembrando que, de modo geral, nós podemos fazer esse processo tanto utilizando o Install New Software, quanto o Eclipse Marketplace para fazer a instalação dos nossos aplicativos, dos nossos plugins para o Eclipse. Então nós vamos selecionar aqui Hibernate Tools para ser instalado. Vamos esperar ele verificar as dependências e fazer o download. Enquanto isso, eu vou parar o vídeo e já volto. Então o próximo passo aqui, vamos aceitar a licença. E aqui vamos instalar o Hibernate. Então voltando aqui, acabamos de instalar. Vamos dar um OK. E aqui estamos finalizando a instalação do Hibernate. Vamos agora reiniciar o Hibernate. Reiniciar o Eclipse, desculpe. A próxima ferramenta que vamos instalar, que no caso será a última, é a ferramenta chamada Window Builder, que vamos utilizar para a criação de aplicativos desktop. Eu vou usar Install New Software novamente. Essa ferramenta auxilia a criação de aplicativos desktop. Vamos selecionar Swing, Designer. Acho que são essas duas ferramentas mesmo, essas duas opções.
e nós vamos instalar elas. Então eu já volto quando acabar de fazer o download das dependências. Então vamos aqui agora, dar Next, aceitar, Finish, e aqui começa a instalação. Assim que acabar eu já volto. Certo, pessoal, com isso finalizamos aqui esse processo inicial de instalação. Eu vou finalizar o vídeo nessa parte, e no próximo eu começo a entrar na estrutura do nosso projeto, que consiste justamente na parte de serviços, nosso servidor de serviços, e que nós vamos criar a nossa estrutura. Então, até o próximo vídeo, pessoal, e obrigado.